Então, ó, aonde os compradores tentam pôr as asinhas de fora? Quando o mercado chega assim. Ah, mas vai dar certo? Cara, geralmente quem trabalha preço já trabalha quando chega, então já deu certo para quem trabalha preço. Mas para quem espera, aí é a mesma coisa. Pô, eu vou entrar aqui pesadão ou eu entro, se eu quiser comprar por algum acaso, eu entro levinho para ver o que acontece. Que o mercado pode continuar descendo, mas se ele falhar, vai ter briga aqui nessa região, ó. Ó a região da briga aqui em cima. Então aqui, ó, mercado dando a compra, rompendo mais um tique, a gente tem dois pontos aqui, ó, esse e esse. Então 525 provavelmente ele deve tentar bater e talvez ele bata o 555, que seria o ponto de mais briga aí. Mesma coisa aqui, ó, quebrou a estrutura, falei para vocês alguns minutos atrás, aonde que se torna o maior ponto de briga. São essas regiões aqui, ó. É que a gente tem um topinho aqui, então por isso que o mercado pode bagunçar. Mas é essa região. Se você compra, o mercado deu a compra. Você tem que entender que as brigas estão nessa região aqui. Venceu elas, beleza. E se o mercado, Matheus, virar para fundo aqui, ele só confirma que a venda pode vir mais forte, tá? Então aqui é exatamente o ponto que eu vou ficar muito de olho. E aqui é a briga que eu vou ficar de olho. Então é assim que vocês vão entender o seguinte, caramba, às vezes vai dar errado, tá? Às vezes eu vou falar e o mercado não vai tocar. Mas, pô, eu entendi. Eu tenho que ter feito parcial aonde? Falem pra mim aí, se você entrou na 149 para 150, aonde que tem que ser feita parcial? Eu gosto de interagir com vocês pra eu saber que eu tô falando pra alguém, gente. Senão eu falo assim, eu tô falando sozinho mesmo. Acho que o pessoal já tá tomando uns cafezinhos aí, almoçando. Repete aí, Matheus. 139, 590 mais ou menos. Tem um topinho aí. Josué falou aonde? Não, eu só queria entender o contexto aqui, Matheus. O contexto é o mesmo, Josué. Olha uma quebra de estrutura tentando se formar. Vamos limpar. Olha o que está acontecendo. Mercado de novo. Vou travar a tela aqui antes dele fazer um movimento. Não importa se ele vai descer ou não. O que importa para mim é o seguinte. De novo o mercado tentando descer, Josué. De novo. Mesma coisa que aconteceu aquela hora. Aí vem. Aí veio. Por isso que eu falei. Aqui, se você quer entrar na compra, eu vou até fazer uma coisa aqui, ó. Não importa para que lado o mercado vá. Importa é vocês saberem o que tem que fazer todo dia. Pelo menos dentro daquilo que eu faço. Vamos colocar assim, ó. 1, 2, 3. Só para vocês conseguirem se localizar. 4. Josué, quem entrou aqui na 4, aonde que tá a maior barreira dessa quebra de estrutura? Para venda não. Para compra. O cara que comprou aqui. Ele comprou a 4, a barreira vai estar onde? Tá no 1, que é o primeiro. A principal, a mais forte. Boa. É isso que eu quero que entre na cachola de vocês. Então, por isso, até Éder, por isso que na hora que eu perguntei ali, eu já estava pensando no 555. Porque se eu já sei que a briga é aqui, aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Por que eu sempre vou encarar a briga nesse meio do caminho no topo? Vamos pensar juntos aí. Se errar é humano. Não tem problema não. Mas por que a briga pro Matheus a maior sempre vai ser? Igual ele falou da outra vez, a briga vai ser aqui. Se for para ele cair, é mais fácil ele cair daqui
do que cair de lá. Por que eu considero que aqui a briga é a mais difícil? Pense. Vamos pensar juntos aí. Por eu já ter falado disso, por isso que eu tô perguntando, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Cara, Matheus, no meu entender ali, esse ponto é mais importante, porque no meu ponto de visão, eu acredito que seja a barreira mais forte, que você já falou, né? Sim. Mas como o mercado vai decidir, eu acredito que seja o 61.8 dessa retração, dessa Boa. primeira retração. Você falou praticamente o que eu queria ouvir. A minha cabeça gira em torno de pivô. Tudo para mim é em torno de pivô. Então, vamos pegar só aqui a parte 2, 3 e 4. Tá? Vou desenhar só aqui, ó. Só o 2, 3 e 4. Vamos replicar aqui, ó. Do 2 até o 3, do 3 até o 4. Até aqui, pessoal do YouTube, correto? Entendendo? Então, beleza. Então, 2, 3, 4. Para esse pivô, ele realmente fluir, eu tenho aqui 2, 3 e 4. Para esse pivô se confirmar, esquece tudo aqui atrás, só olha para cá. Para esse pivô se confirmar, vou até pôr pequenininho assim, ó. 2, 3 e 4. Para esse pivô se confirmar, o pivô de alta, o mercado tem que romper o quê? Qual ponto agora? 3. Tá, ele tem que romper o 3. Beleza. Então, pensem. Se ele rompeu o 3, ele confirmou o pivô. Agora eu vou desenhar só essa parte aqui, ó, 3 e 4. Então, 3 lá em cima e o 4. Só tem o 3 e o 4. Aqui, ó, 3. E o resto, Matheus? Não, aqui é um outro tempo gráfico que eu quero que vocês vejam. Aí o mercado, vamos pensar assim, ó, que aqui o mercado está fazendo isso, ele está tentando ir lá para 3. Só que quando eu venho para esse cenário que eu só enxergo o 3 e o 4, o que pode acontecer aqui do 3 e o 4? Um pivô de quê? O de baixo. Exatamente. Eu tô desenhando a mesma coisa, só que eu tô tirando a última linha. Então aqui não tem a linha 2. Eu só tô desenhando a 3. Então, pro cara... Aí eu vou desenhar agora o 1 também aqui, ó. O 1. Então o mercado veio, bateu, veio, voltou... Mas se ele falhar aqui, ou seja, se ele falhar aqui e perder a mínima, o que era para ser uma quebra de estrutura vira um pivô de quê? Pivô de baixo. E aí o mercado tende a voltar para as mínimas. Então, é basicamente por isso que aqui é a briga. Para mim, e se ele chegar lá em cima e perder? Paciência. Mas para mim, se ele for perder, é antes de chegar nos pontos fortes aqui. Então minha cabeça sempre vai girar assim. Por isso que na hora que eu falei aqui da entrada, eu perguntei para vocês o seguinte, ó, aonde que seria parcial? E aí por isso que eu já estava esperando vocês falarem, mas por causa desses pontos aqui, ó. Eu faço a parcial aqui, porque olha a briga que foi aqui, ó. Bateu, voltou, bateu, voltou. Desce o tempo gráfico e vê o que aconteceu aqui nessa região. Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Lógico, fazendo um triângulo. Nem sou de falar de figura, né?
depois que ele subiu, fazendo até uma espécie de triângulo ascendente, mas o mercado primeiro se segura. Por isso que a parcial para mim tem que ser feita ali, porque você tira o risco. E depois que o mercado ele define, aí já era. Agora eu já sei do seguinte: eu vou sair me alavancando. Deu alavancagem nos 5 minutos. Olhem lá para os 5 minutos, depois que o 5 ajeitou. Então ele deu alavancagem aqui, ó, para a gente ir até as máximas. Matheus, eu tô posicionado na compra, mas eu não fiz nada. Você precisa de mais um pivô batendo para cima aqui, porque ele vai para as máximas, provavelmente. Se um próximo candle romper essa máxima, ele vai romper máxima. E aí, tendência de alta continua, com mais força ainda. Então, assim, não sei se o pessoal do YouTube conseguiu pegar a visão, entender. O pessoal do educacional também, os alunos da sala no geral. Mas é mais ou menos por aí. Então, assim, quero me posicionar. Cara, vá na moral, fica de olho, fica atento. Agora aqui, se o mercado ficar forte, meio que não tem nada para segurá-lo. O que pode acontecer aqui? Se ele for querer subir, ele pode segurar nessas regiões de fundo e depois armar pivô. E se ele for direto, Matheus, dá para alavancar, mas é um pouco mais difícil na questão de tem que estar com o seu preço muito longe. Porque aí você vem aqui e fala, acredito que ele vai para as máximas, mas se ele falhar aí, ele pode te pendurar. Então, são coisas que a gente fica de olho. Mas a tendência de alta continua fortíssima, tá? Vocês deu para entender bem aí, Josué? Mas é de novo quebra de estrutura. Oi? Ficou mais claro do que água de riacho. É fogo, papai. E aí, ó, isso é sempre legal de olhar. Se a briga é aqui, o que ele precisa fazer para eu aumentar a mão? Fazer um pivô para cima desse ponto aqui, que é o que ele fez aqui, ó, que foi o rompimento dos 5 minutos. Por isso que eu gosto tanto do rompimento dos 5 minutos. Hein, Matheus? Tem que levar em consideração também a supertendência, né? Para esse tipo de operação. Sim, sim. Por exemplo, se o mercado estiver num ponto de venda, eu não vou ficar olhando muito para isso. Como não tenho mais ponto de venda para ir, então é só se for um ponto muito importante que eu fico um pouco mais atento, mas já começa a entender que ele não quer fazer o que eu quero, né? Mesmo que fosse num ponto meu ali e tal. E aqui é meio que inevitável, tá? É muito raro o mercado, por exemplo, não tocar nas máximas. Difícil. Por quê? Tá muito forte. O que pode acontecer é o mercado, e eu já vou fechar a sala que eu vou ter um compromisso. Tamo juntos, Esdras. Mas, por exemplo, se o mercado quiser voltar de novo aqui para depois voltar a subir, o mercado pode fazer isso também, tá? Tanto aqui como aqui, ó. São os dois pontos que o mercado tem. Então isso eu falo que é rastrear o mercado, você ir olhando. Matheus, mas então não dá para eu vender até lá? Cara, você pode, mas assim, tem que ver o que você está querendo fazer todos os dias. Para às vezes você não pegar o mercado, porque nem tudo que eu falar vai acontecer. Eu estando com vocês ou estando sozinho. Mas eu sei que, por exemplo, eu falo, se o mercado quiser, totalmente saudável ele voltar nessas regiões. Então, se eu for comprar, só compro nelas. Se por algum acaso eu estou querendo vender, eu faço parciais nelas. Tá?
talvez aqui seja o ponto até mais importante para os compradores que ainda querem se posicionar no mercado, tá? E eu já vou fechar, quero só ver o que o mercado vai fazer, se ele vai direto ou não. Mas exatamente aqui, se o mercado for continuar subindo, é exatamente aqui que eu olho para ele, tá? Matheus, e esse ponto de cima? Ele é mais fraco. O ponto de baixo é mais forte. Se ele for direto, tranquilo. Mas se ele voltar, vocês podem prestar atenção em como o mercado vai reagir aqui. Matheus, para eu me posicionar aí, se ele bater onde você está falando aqui embaixo, se ele bater, você espera ele bater nessa região, se segurar, vir para cá e amar qualquer pivô para cima desse topo aqui do 127, tá? Se ele já for direto, um abraço, deixa o mercado ir. Mas numa volta, ainda que ele volte daqui a pouco, olhe para esse ponto e fica de olho nisso. Ele tem que bater no fundo, mas ele tem que vencer essa região de topo. E isso é uma coisa que, assim, tendência de alta é o que eu vou olhar sempre a favor da tendência, tá?